o meu convidado está a chegar. E nós, está a chegar. Os romeiros são sempre assim, chegam sempre a tempo. Olha o livro a chegar às minhas... Ai, que maravilha, não acredito. Tirou o plástico e tudo. Mais novo que isto não há. Muito bem, aqui está em primeiríssima mão a apresentação ainda não é a apresentação, mas é a divulgação de que o CD chegou às nossas mãos. Como tal, chegou agora o livro 500 anos de história, Romeiros de São Miguel Arcanjo. Como devem calcular, ainda não vi nada do livro. Sei que é bom porque o meu amigo Carlos Vieira já tem outros livros que eu guardo na minha biblioteca numa secção chamada Romarias de São Miguel, e onde olha que há muitos livros sobre os romeiros, sobre romarias. Há muita coisa, muita coisa. A gente à maneira que vai vendo, depois, o que está para aqui? Perspectivas, pessoas até que já morreram, como o senhor do Canadá, de Toronto, Tabico. O senhor Tabico, tem um livro muito interessante. Também está aí nesse livro? Está aqui. Meu amigo. O meu amigo também é músico. É verdade. Bom dia, Sidónia. Bom dia. Pode chegar aqui um bocadinho mais à frente. É músico e é romeiro. Uma saudação a todo o nosso auditório e obrigado a ver o convite. Especialmente Vila Franca. Alô, Vila Franca. Alô, Vila Franca e os nossos romeiros. Os nossos romeiros de São Miguel. Que maravilha. Que maravilha. E agora há para aí uma discussão se sim ou não os romeiros são a consequência do terremoto. Você já ouviu falar disso? Sim, com certeza. E são ou não? Há quem diga que não. Há um assunto de certa forma muito pertinente de que eu defendo também a minha posição. Também tem a sua tese. Tem, sim senhor, devidamente fundamentado, e o livro retrata isso. O livro retrata isso. Este livro? Eu até defendo aqui a data precisa da primeira procissão. Da procissão que originaram as Romarias Cores Armadas de São Miguel. E estamos a falar do dia 29 de outubro de 1522. Então, mas isso tem a ver com o terremoto, não? 8 dias após a grande subversão de 1522. Pois, por isso mesmo. Exatamente. E tem a certeza que isso foi mesmo 8 dias depois, a primeira? Está documentado. Então pronto. Está documentado num romance de Gaspar Frutuoso. O Sr. Gaspar. Vai tudo ao Sr. Gaspar. É verdade. Olha, que belíssimo livro de capa dura. Isto é uma pintura de quem? Não? É Domingos Rebelo. Pois, eu ia dizer. Domingos Rebelo. Eu ia arriscar dizer. Se reparar, tem aí a presença feminina bem patente. Pois tem. Pois, vamos falar disso. O Domingos Rebelo pôs o lado feminino. Mas era uma alegoria dele, uma invenção dele? Ou era do tempo dele. Era do tempo dele. Ele vivenciou muito de perto a presença feminina no seio dos ranchos. Carlos Vieira, você para fazer livros é fantástico, porque você, vamos lá ver, há os historiadores, quem tira o chapéu, obviamente, há os historiógrafos, e há como o meu amigo que vive por dentro, vai somando os documentos, vai anotando. Você tem um livro fantástico que é o Diário de uma Romaria. Diário de uma Romaria. Acho que dos melhores livros. Está aqui completamente na íntegra também. Está aqui também. Inserido, exatamente. Fez muito bem. Porque está assim aqui, fica na obra completa. Exato. O terceiro e quarto capítulo é precisamente quase na íntegra este livro. Eu guardo religiosamente, vê lá, eu guardo religiosamente o seu livro sobre Romeiros. Este está mais completo. Este tem um ponto de vista histórico que nos retrata de forma evolutiva no tempo e de forma cronológica. O Sidónio teve a oportunidade de ver no primeiro capítulo. Podemos acompanhar de forma cronológica toda a nossa evolução. E a história, e aqui importa referir que há um belíssimo trabalho que foi, digamos, que a grande base, tudo o que está aqui na parte histórica, que foi uma tese de doutoramento da doutora Carmen Ponte. No estrangeiro, em França, não? Ela está em França, exatamente. Ela que está a coordenar e a redigir o processo de candidatura dos Romeiros de São Miguel a Património Imaterial da Unesco. Ela desenvolveu em 2007 uma belíssima tese que foi... Muito bem. Em 2007, nós ligámos no Atlântico, eu lembro perfeitamente, ligámos para a França e estivemos em direto com ela. Uma tese em francês. Em francês. Não, foi mesmo na... Ela onde é que está? Não é em Paris. Ela está em Poitiers. Em Poitiers, exatamente. Poitiers. E fiquei também com tudo o que ela disse e guardadinho. A tese dela está muito bem fundamentada e está belíssima. E depois é uma paixão. Ela é apaixonada por isto mesmo. Ela vive intensamente, porque ela
é natural aqui de São Miguel, de Água de Pau. Água de Pau. Vivenciou também desde criança também esta nossa tradição. Mas há outras teses, eu acho que já há mais muitas teses. Já de muitas mestrado. Teses. Mas para mim, a que me enche o coração, do ponto de vista histórico e bem fundamentado, de forma cronológica, não há outra senão a dela. De forma cronológica, no tempo, é dela. Existe também uma que eu adoro, que é uma dissertação da doutora Ana Carvalho, que ela fez um estudo minucioso sobre a musicalidade dos romeiros. E você é músico. Pois é. Aliás, este livro está cheio de pautas. Tem muitas pautas. O Sidónio, se reparar nas pautas, tem aí um código nas pautas que as pessoas não entendidas na música poderão ouvi-las no YouTube. Como é que é? Conte lá isso. Olha que tem gente a ouvir isto no estrangeiro, este programa. Veja lá, olha, na parte final do livro tem muitas partituras. Sim. Que é o nosso repertório do nosso grupo coral. Sim. Está a ver? Sim. E no título há um código. Tem um código. A pessoa, se colocar este código, o leitor, a pessoa... Onde tem aqui RSMA... Exatamente. Basta colocar num motor de busca, quer no Google, quer no YouTube. Tem a pauta e vai ouvir logo... Eu criei um canal no YouTube, exatamente com o livro, exatamente igual. Sim. Para as pessoas irem acompanhando. Tem aqui a interpretação da partitura e depois tem a interpretação do coro. É fantástico. Só isso é inovador. Hein? Obrigado pela graça. Santo és Senhor. Cordeiro de Deus. A família de Deus. E depois tem à frente o respectivo código RSMA-5.4.1.9. Exatamente. E aparece logo. Logo. A pessoa pode estar com o livro na frente, vai e ali. Se tiver o telemóvel ao lado, consegue ver e ouvir ao mesmo tempo. Já viu? Só que em rádio os números aparecem rapidamente, mas como todos os dias se eu lesse um código destes, as pessoas iam fixando para ouvir. Mas também se puserem de outra maneira, por exemplo, como é o nome do livro, YouTube e tal. Chegam lá facilmente. Muito facilmente. Romeiros de São Miguel Arcanjo. 500 anos de história, existe um canal próprio. Exatamente, YouTube. Então, e até porque o layout do canal é precisamente o layout do livro. Portanto, as pessoas vão chegar lá facilmente. E olha, e ainda há mais para contar? O que é que há mais para contar dos romeiros? Quer dizer, eu contei o que sabia até agora. Portanto, o futuro é Deus pertence. Contudo, acho que consegui documentar aqui todo o nosso passado, todo o nosso presente e projetar o nosso futuro. O quinto capítulo tem um testemunho. Um testemunho daquilo que os romeiros devem fazer ao longo do ano. Porque nós não podemos ser romeiros que ressuscitam na Quaresma e morrem na Páscoa. Não podemos ser. Não podemos ser. Temos que dar uma continuidade. Isso é a mesma questão que eu ponho em relação, por exemplo, ao fado e aos baleeiros, etc. Uma coisa é ir à baleia, outra coisa é ser baleeiro. Exato. Outra coisa é cantar fados, outra coisa é ser fadista. Uma coisa é ir na romaria, outra coisa é ser romeiro. E o romeiro é tempo inteiro, não é? Exatamente. É uma postura. Sabe-se, há uma liturgia diária, não é? Certíssimo. Um ritual. É uma forma de estar na vida. Com certeza. Diferente. Porque e testemunho sempre aos nossos irmãos romeiros em plena romaria que se um cristão pratica o bem, um cristão romeiro deverá praticar o bem bem feito. Tem mais responsabilidade. Porque há o bem mal feito. Sei, eu percebo. O bem feito. Há um sentido de santificação da vida em permanência. Exato. Os propósitos que nós vivenciamos naquela semana de romaria não podem passar ao lado. Aquela oração constante, aquela penitência diária tem que levar a uma conversão. Porque se não houver conversão, a romaria não serviu de nada. Portanto, o irmão romeiro não foi lá fazer nada. Quer dizer, não é... O nosso objetivo é transformá-los. Não é como ir às termas de Carapaz, aproveitar este dia e dizer, vou tomar um banho aqui, já que estou aqui, e depois no outro dia, quer dizer, já não há mais banho nenhum, não é? Aquilo foi bom naquele momentozinho e tal, consolei-me, adorei, mas depois não... Há que dar testemunho ao longo do ano. Há que ter Carapaz todo o dia. Exatamente. Nós em Vila Franca, graças a Deus, temos um grupo paroquial de romeiros, sim. Onde a principal atividade é o nosso grupo coral, que consegue congregar em quase todas as Eucaristias à volta de 35 romeiros, 40 romeiros. Porque a missa em São Miguel Arcanjo... Em São Miguel Arcanjo, a missa da noite. Da noite é dos romeiros. O coral... Geralmente é animada pelos romeiros. E vocês vão mesmo vestidos de romeiros? Não. Não. Então, ao longo do ano. Agora, quem lá está é romeiro.
Quem lá está a cantar são todos romeiros. São todos homens. O grupo coral é masculino. Eu também podia lá estar a cantar e não sou romeiro. Sei, mas as pessoas chegam já sabem. A toada é diferente. Vocês têm uma maneira de cantar? Diferente, exato. Vocês ensaiam cantar romaria? Por exemplo, como é que é? Muita gente nos pergunta se nós temos muitos ensaios. Porque nós cantamos de uma forma tão uníssona que parece que nós temos muitos ensaios. Por exemplo, este som que estamos a ouvir aqui assim. Esse é o designado. Manuel Pacheco. Santa Clara. Como é que você sabe? Eu não lhe disse nada. Como é que sabe que é o Manuel Pacheco? Uma voz inconfundível. É? Grande amigo, grande senhor. Mas cá está, esta voz é da romaria. É como os foliões, não é? Aqueles senhores, o Sr. Almeida da Covoada, quando canta, aquela voz sai dali, não pode estar na ópera de São Carlos, não é? É outra coisa. São pessoas há certas pessoas que são ícones de algumas tradições, como foi o caso que o Cidadão disse, aqui o nosso irmão Manuel Pacheco, apesar de não ser romeiro já no ativo, por motivos de saúde, deixa a sua marca, deixa os seus frutos no Rancho Santa Clara e no seu Rancho Mãe, com o Rancho das Feteiras. E foi uma pessoa que tive a oportunidade de trabalhar com ele no grupo coordenador do Movimento Romeiros de São Miguel. Foi um gozo, foi um prazer estar com ele, uma pessoa fenomenal. Uma pessoa que dava cada testemunho que eu guardei-os quase todos aqui no meu coração. Isto é muito bonito. Eu acho que é este lado de mistério, não é? As vozes parece que caem do céu, não é? Em tempo de Quaresma, o povo micaelense oferece um dos mais belos exemplos da sua crença, espiritualidade e fé, que há séculos alimenta a alma popular pelos caminhos das paróquias de São Miguel, no cumprimento de uma verdadeira peregrinação, na ânsia de uma paz interior, de introspecção e penitência. E estas vozes, por exemplo, isto é micaelense. Eu não gosto de ouvir o micaelense cantar o fado. O amor não sai amor. Mas depois não posso ouvir romeiros de outra maneira. É doutora Ana Carvalho. Isto é real. Isso é identitário do povo micaelense. Disse a palavra certa, acho eu. É identitário, porque isto não é uma questão de fazer romaria, não é? Isso é uma coisa que secular, nasce connosco. Isso é impressionante, isso nasce connosco. A doutora, como eu estava a dizer, a doutora Ana Carvalho, realizou uma dissertação sobre a musicalidade dos romeiros e esta toada dolente, esta toada que parece que sai das entranhas da terra, ela mesmo descreve isso. É magmática, eruptiva. Exato, ela descreve isso mesmo na sua... É uma erupção da alma. Ela tem um belíssimo trabalho. Eu adoro tudo o que seja música e romeiros e ela conjugou as duas coisas. E esta dolência vem do franciscanismo. Do franciscanismo, isso vem lá de trás. E depois há uma mistura dos dominicanos, que na altura, aliás, quem foi o mote da origem das romarias foi um dominicano, Frei Afonso de Toledo. Ele que estava a pernoitar na véspera da subversão em Vila Franca, e escapou ileso à subversão, e ele estava a pernoitar numa das periferias ali da vila, os designados arrabaldes. E ele, no dia seguinte, quando acordou e viu o estado que estava a Vila Franca, praticamente toda destruída, apelou aos poucos sobreviventes que se realizasse 8 dias depois uma procissão em memória das vítimas. E ele apelou que se fizesse uma procissão à Virgem do Rosário e lá se erguesse um templo a esta Virgem. O que é verdade aqui, onde hoje atualmente é o Convento de São Francisco, onde eu precisamente lancei o livro. Lá foi erguido, poucos dias depois da subversão, digamos com uma espécie de nicho, uma capelinha enfocada à Senhora do Rosário. Depois, mais tarde, nasceu uma ermida. E para lá realizaram-se todas as quartas-feiras à noite, de madrugada, uma procissão em memória deste trágico dia. E o que se sabe é que Gaspar Frutuoso também descreve, ele faleceu em 1591 e ele escreveu Os Saudades da Terra entre 1580
em 1590, ou seja, quase na sua reta final de vida, digamos assim. E ele descreve no volume 4 que essas procissões já cessaram, ele escreve mesmo assim, já cessaram, realizando-se anualmente e ao redor da ilha. Portanto, esta evidência comprova que as romarias já se realizavam à volta da ilha. Chamava-se procissão. Eram procissões. Ele admite que era uma procissão, mas que é maior. Procissões penitenciárias. Penitenciárias, exatamente. Okay. Pois essa é a grande frase que comprova que advém dessa realidade. E há também um outro relato que ele diz-nos que realizavam-se todas as quartas-feiras. Portanto, todas as quartas-feiras. E se no romance diz 9 dias são passados, ele quando fala em 9 está a contar com a noite da subversão. 9 dias são passados depois de morta. Até por acaso eu posso citar aqui na íntegra. E ele refere mesmo. Vai o povo em procissão. Deixa-me localizar aqui a página para ler na íntegra. Porque está aqui mesmo... A gente vai ter notícias, a Margarida já está a entrar por aí dentro, e você vai procurar isso enquanto ela lê notícias. Certeza. Ela não nos vai levar à paz propriamente, nem à introspeção. Ela é muito mais a exteriorizar a realidade política, social, económica, é muito mais. É verdade. Eu vou tirar este som porque depois pode não conjugar com os verbo. Não é muito católico. Não é muito católico o que vais dizer, provavelmente não sei o que é, orçamentos e coisas, não é? Pois é, pois é. Pois é, são 10 horas 30 minutos as notícias dos Açores com a jornalista Margarida Pereira. Da ilha para a rádio, da rádio para o mundo. Interilhas, um mar de gente. São 10h36, estávamos há bocadinho, e estamos, continuamos a estar, e com muito gosto, com este belíssimo livro, Carlos Vieira, que é o autor, aqui comigo, dissertando sobre os 500 anos da história Romeiros de São Miguel Arcanjo, que é de resto o nome do livro. Ele ia dizer qualquer coisa e eu disse, aguarda um bocadinho, vamos ouvir notícias, e estávamos a falar da igreja, não é? Se você não abriu o livro aí na página 14 e 15... Na página 14 e 15... Eu coloquei aí um ponto específico para descrever as primeiras procissões. Ora, aqui está. E na página 15 há aí um excerto de um romance que está patente no volume 4 das Saudades da Terra do Gaspar Frutuoso, que comprova que as romarias realizaram-se precisamente no dia 29 de outubro de 1522, ou seja, 8 dias depois da subversão. Ele diz, 9 dias são passados, depois de morta a alegria, indo o povo em procissão, que choro se fazia, ouvido uma voz, do outro mundo parecia, muito fraco veio o tom dela, porque do centro saía. Aqui está evidenciado que realizou-se precisamente 8 dias depois da subversão. Olha, e já que está a falar desse tempo, aqui a nossa colega, a Linda Luz, de São Jorge, fez aqui um pequeno trabalho que vai ao cancioneiro, não é? Falou aí de um cancioneiro. Exato. E ela vai lá. E ela faz aqui o retrato desse tempo, não é? Vamos ouvir, porque acho que vem muito a propósito, porque foi também incluída nesse contexto das cerimónias e do livro, etc. Linda Luz, Sismo 1522, Vila Franca do Campo. A 22 de outubro de 1522, Vila Franca do Campo amanheceu soterrada. Antemanhã, 2 horas, ainda não amanhecia. Começou a tremer a terra, mais que outras vezes tremia. Um grande sismo atingiu a então capital de São Miguel. A intensidade foi tanta que se formaram vários deslizamentos de terra em toda a ilha. Rui Marques, geólogo, explica o fenómeno. A grande destruição que é verificada em Vila Franca do Campo, a 22 de outubro de 1522, é, por um lado, causada pelo impacto direto de um sismo que teve uma intensidade 10 em Vila Franca do Campo, mas depois por uma esquadra de detritos que desce ao longo da Ribeira da Mãe d'Água, acaba por soterrar toda a vila que existia na altura. É com base em Gaspar Frutuoso e nos relatos orais por ele recolhidos que as ciências exatas e as ciências humanas estudaram o caso. Avelino Menezes, historiador, confirma: foram poucos ou nenhuns os sobreviventes. A violência do sismo provoca a derrocada da generalidade do casario.
Pior do que isso, o escorrimento de terras motiva o soterramento do povoado, que fica raso e chão, sem qualquer sinal de vida. Depois cavam em outras partes por ver se alguém vivia. Acham mortos pelas ruas que a terra afogada havia. A violência dos deslizamentos de terra foi enorme. A esquadra de tritos principal tem à volta de área afetada 4,5 km² e envolve um volume de material propagado de cerca de 6,75 milhões de metros cúbicos. Em toda a ilha ocorreram mortes, estima-se 5.000. Gaspar Frutuoso só admite um cômputo semelhante caso se juntassem os falecidos nos demais povoados da ilha de São Miguel e ainda as vítimas da peste que alastra um ano depois. 5.000 foram os mortos, que em toda a ilha haveria, porque afirmam os antigos, tantos morreram em tal dia. A subversão de Vila Franca fez os principais serviços migrarem para Ponta Delgada. Para o historiador, era uma questão de tempo até isso acontecer. Após a transferência da alfândega para Ponta Delgada em 1518, o terremoto de 1522 é, em sentido figurado, o dobre de finados de Vila Franca do Campo. E com ímpeto furioso sobre a vila se estendia, ali começa a dar gritos a gente que se afligia. Deles chamaram por Deus, deles por Santa Maria. Quando chegou a manhã, nenhum deles parecia que correu daquela terra que sobre a vila jazia. Reza a história que a invocação a Deus deu origem às romarias, o movimento religioso de São Miguel. Durante uma semana da Quaresma, os fiéis percorrem a ilha a pé, visitando todas as igrejas e ermidas. A cidade da Galileia para anunciar a Maria e na sua anunciação dizia: Também sabe quem é? O trabalho jornalístico da Linda Luz. Sim, isto é um trabalho fantástico. Com sonoplastia aqui do Tiago Matias. Ui, isto é um trabalho aqui fenomenal. E que merece ser divulgado, sim senhor. Por isso é que estamos a fazê-lo, não é? Muito bem. E veio no enquadramento, ainda por cima. O contexto utilizado está muito bem feito. E a autoridade de quem fala, não Exato. é? O professor Adelino. Certíssimo, corretíssimo, tudo à letra. Tudo à letra. Tudo à letra. Pois é, este livro está por aí, já está esgotado, não? Está a caminho. Está a caminho, É sim, essa primeira edição é uma edição que é comemorativa. Portanto, o grande objetivo foi fazer chegar ao máximo de romeiros possível da ilha. Nós tivemos, só no dia do lançamento, fomos cerca de, à volta de 280 pessoas, só no dia do lançamento. De vários grupos. Vários grupos, muitas pessoas da vila e arredores, muitos romeiros. No dia seguinte tivemos o dia do romeiro, lá em Vila Franca do Campo. Ou seja, fiz questão de entregar... O que é o dia do romeiro? O dia do romeiro congrega todos os irmãos romeiros da ilha. Sim, mas fazem o quê? Em condições normais é no terceiro domingo de Páscoa. É sempre? Ok. Pensei que era uma coisa está só no contexto das celebrações. Está regulamentado. E este ano, excepcionalmente, foi aprovado em Assembleia Geral que se realizasse no fim de semana festivo dos 500 anos. E realizou-se logo no dia seguinte. Puxámos sempre para um domingo para atrair mais gente. E nós tivemos lá um dia muito festivo. Tivemos a inauguração de um memorial do Romeiro. A nossa Câmara Municipal destacou um lugar propício diante da Senhora da Paz, mesmo junto ao terminal... Então é lá em cima? É cá em baixo, junto ao terminal de autocarros de Vila Franca. Sim. Está lá o memorial que nasceu esculpido pelo João Meniz, Ponta Garçanse. O Homem da Pedra. Uma obra lindíssima, onde aparecem lá 3 romeiros. O escultor da pedra, como a gente diz. Da pedra, exatamente. Tem lá os chamados 3 guias, aliás, os 3 irmãos romeiros da frente, os 2 guias e o irmão da cruz. Está muito bem feito, esculpido em pedra. Fizemos a inauguração domingo passado. E tivemos um dia muito intenso. O dia foi realizado em diversos locais diferentes. Realizou-se aí com essa inauguração. Fizemos uma recriação daquela que foi a primeira procissão. Do mesmo local exato. Desde o convento de Santo André, atualmente Praça Bante de Góis. Dali, todos vestidos a rigor, com bordão, com chaile.
todos os romeiros da ilha foram pela rua, a chamada Rua Direita de Vila Franca, em direção ao convento de São Francisco, onde no passado existiu a designada ermida da Senhora do Rosário. Carlos, uma questão que se me levantou agora, de curiosidade, mas também deve ser história. Os romeiros, quando surgem, portanto, primeiro foram procissões, não é? Aquelas procissões, depois é aquela procissão maior, como diz o Gaspar Frutuoso, à volta da ilha. E depois, onde é que vem este cheiro, o bordão, o terço, quer dizer, toda essa indumentária, exatamente. Aquilo é depois criado ou porque um levou para se agasalhar, os outros foram levando, foi nascendo intuitivo. Estás a chegar lá, Sidónio, pelo que eu pude ver, e a pessoa que melhor descreve isso é o Padre Ernesto Ferreira. Ernesto Ferreira, naquele livro Alma do Povo Miquelense, exatamente. Um livrinho pequeno, mas muito bom. Mas está muito bem documentado. E o professor doutor Urbano Mendonça Dias, vilafranquense, que descrevem e esclarecem, de uma vez por todas, que é o simbolismo da indumentária do romeiro deriva dos nossos antepassados, da forma com que os nossos antepassados vestiam-se e abrigavam-se. Ou seja, eram homens do campo, na sua grande maioria eram pessoas que guardavam rebanho, usavam um cajado para apoiar-se, para orientar o rebanho. Os pastores, no fundo, aquele espírito Os chales negros, das senhoras, os chales negros, que na altura para aconchegar, para exatamente, para agasalhar. O lenço era comum às senhoras, e depois fica muito característico nos homens porque também ajudava a proteger. Não havia cada um levar o seu boné, leva um lenço, não é? E pronto, e deriva dos nossos antepassados, da forma como o que ele simboliza, eu percebo, não é? Eu digo, quando é que começaram? Terá sido, foi por necessidade casual, não é? Um leva um cheiro, é que todos, agora o grupo todo leva, não é? Exato. Mas quando começou, provavelmente um levava, o outro não levava, mas depois sentiu-se talvez a necessidade de uniformizar, para identificar na estrada, não sei. Pois, no século XVIII e no século XVII, há alguns ermitas, principalmente ali de Val de Cabaços, onde atualmente é a Colheura, descrevem inúmeros relatos da vinda e de vários grupos de homens, mulheres e crianças visitar lá a capela para lá realizarem uma oração. Ele descreve que vinham descalços, vinham senhoras agrupados em famílias, ou seja, não vinham em duas aulas, como vem atualmente, eram agrupados em famílias. Diz-se rancho porque se via ao longe um grupo espalhado em família. Rancho deriva daí. O que é certo é que a indumentária começou a ficar também mais associada ao simbolismo do ecce homo, que alguns irmãos associam. Pronto, eu pessoalmente respeito, mas não concordo totalmente, que faz algum sentido a ligação, por exemplo, entre o chale com o monte de púrpura do ecce homo, entre a coroa de espinhos, o lenço, o bordão, o sceptro. Faz uma analogia. Exatamente. Mas é forçado, não é? Um bocadinho forçado, não é? Eu acho que era mais agasalho do que outra coisa. Talvez, deriva mais dos nossos antepassados, a forma com que vestiam. Olha, vocês têm músicas próprias. Portanto, quando estão ao domingo, os romeiros a acompanhar a missa, são músicas compostas pelo Carlos. O repertório é nosso, exato. Mas não tem nada a ver com a tradição dos romeiros. São músicas de sacra, músicas de igreja. São músicas religiosas. Música de capela. Exatamente, músicas religiosas e que ganham uma característica muito especial porque ser interpretada apenas por vozes masculinas. Torna-as diferentes, únicas. E nós, com a nossa interpretação, uma vez que temos a grande esmagadora maioria dos irmãos romeiros, irmãos músicos, torna as coisas mais fáceis. Ou seja, basta cantar uma vez e eles à segunda já estão a cantar. É impressionante. Até porque os cânticos são muito intuitivos. Vocês têm uma que a gente às vezes vai buscar, uma Ave Maria, não é? Ave Maria Romeira, não é? Ave Maria do Romeiro. Temos uma Ave Maria, sim. Temos um cântico que é Caminhamos com Maria, em que o refrão é uma manifestação mariana. Exato, exato. Os nossos cânticos quase sempre nos últimos 10 anos têm acompanhado o título e o tema pastoral da diocese para cada ano. Ou seja, deriva sempre daí o tema.
Todos os anos compõem então temas. Todos os anos. E mesmo em contexto de pandemia. E toca no órgão. Sim. Mesmo em contexto de pandemia conseguimos. Olha, o povo também vai fazendo as suas canções aos romeiros, quer dizer, para fazer espetáculos e tal. Eu tenho aqui o Humberto Tibúrcio da Ribeira Quente, que fez uma canção ao romeiro. Quer dizer, pronto, o povo, ele pode não ter sido romeiro, não é? Mas achou que devia fazer. E por que não? Vamos lá ver o que é que ele diz para aqui. Os romeiros vão rezando e cantando a Ave Maria, pela ilha caminhando, sofrendo com alegria, passando nas freguesias, orando em suas igrejas, dizendo à Virgem Maria: bendita, louvada seja. O romeiro, caminhando em oração, vai rezando com o seu terço na mão. Já cansado, apoiado num bordão. Está a manifestação, não é? O povo a querer associar-se, fazendo o itinerário. Este cântico além disso. O tema, que é da Ribeira Quente, o homem da Ribeira Quente. E é engraçado que o Starlight, não é? O Starlight de Toronto, também da Ribeira Quente, curiosamente. O Tony foi do Romeiro em 2020. Pois, e eles, num CD que fizeram, o Tony estava fascinado com essa experiência. E o Starlight gravaram uma coisa chamada Caminhos da Fé. Não sei se o Carlos Vieira conhece. Por acaso conheço. Parto do romeiro ao encontro de Deus, cantando para o mundo ouvir. Só Ele sabe a promessa que fez, com muita fé quer cumprir. E em cada igreja que passa agradece o alimento e guarida. Entre chuvadas e dores procede, que grande lição de vida. Em devoção, percorrendo a ilha a pé, pelos caminhos da fé, em devoção, percorrendo a ilha a pé, em oração, pelos caminhos da fé. Cá está, é a alma popular, digamos, a transpor para os seus espetáculos. Aliás, o Starlight começaram a sua carreira com um grande tema, Correu o Mundo, que é do Padre Zezinho, não é? Canção da Família, não é? E eles aqui voltam a evocar, enfim, um lado mais religioso, digamos. A Ribeira Quente é um rancho no qual nós temos um carinho muito especial. A nossa última pernoite é lá. O rancho de Vila Franca é lá. E o grupo de Vila Franca. Sim. Olha, e agora com este livro, o que é que vai acontecer? É obrigar as pessoas, obrigar entre aspas, claro, a sentirem mais em profundidade o significado das romarias. Elas estão a sofrer algumas alterações, algumas modernices, deixem-me dizer a palavra. Modernices. E não se chamava modernices, nós estamos a acompanhar os novos tempos. Sim. Temos que ir acompanhando e evoluindo também com o tempo.
Se no passado íamos descalços, é porque não tínhamos bom calçado. Graças a Deus, atualmente temos belíssimos calçados que nos ajudam a termos uma romaria mais sã. Por exemplo, não é? Corpo sã, mente sã. Ou seja, o corpo deixa de estar preocupado com dores e começa a interiorizar melhor aquilo que o mestre e os responsáveis vão transmitindo do ponto de vista espiritual. Ou seja, se não estiver nenhuma preocupação, nenhuma mazela física, irá com certeza interiorizar ao máximo, ter uma maior introspeção daquilo que está ali a vivenciar. E acima de tudo é isso que se pretende, que tenha uma romaria o mínimo penosa possível, porque a romaria é dura, é difícil. O sacrifício... A penitência é dura, principalmente o grande obstáculo. Ou seja, essa coisa do... Pronto, já ninguém vai descalço, não é? Não, hoje em dia... Mas isso é um exemplo, não é? Essas acho que toda a gente aceita, mas haverá outras, eventualmente, ou não? Não foi há muitos anos que vi um irmão romeiro de Santo Antônio, além Capelas, fazer uma promessa descalço. Realmente, como se diz aqui em São Miguel, rachava a alma. Era bem doloroso. Eles quando pernoitaram em Vila Franca, se calhar não estava habituado a andar. Foi muito difícil ver aquele irmão assim, mas respeitamos a sua decisão e encorajámo-lo a terminar a sua promessa, e pelo que sei tudo correu bem, ele conseguiu terminar e com... Olha, Carlos Vieira, eu não quero terminar o programa sem pôr aqui uma relíquia que tive acesso, hino aos Romeiros de São Miguel, o hino oficial das comemorações dos 500 anos de Romarias. Caminhamos nas ruas da ilha do Arcanjo do Bem São Miguel, terra viva, bela maravilha deste povo devoto e fiel. O refrão ainda tem: irmãos em Cristo na Romaria, pedem a Cristo o seu perdão, à Mãe de Cristo, Ave Maria, no Ave Maria, seguem o Cristo em oração. Ou seja, este é um hino feito propositadamente agora. Este hino foi feito na Romaria de 2018. Pronto, o tal Cântico do Ano. Sim. O Cântico do Ano. No entanto, uma vez que a letra e a característica era mesmo em formato hino, apresentei em Assembleia Geral em abril deste ano esta ideia. Uma vez que as grandes celebrações religiosas são sempre marcadas por um hino, eu disse, por que nós não temos um hino para comemorarmos os nossos 500 anos de Romarias? E aproveitaram. Foi aprovado por unanimidade. Quem é que canta, quem é que acompanha? É só a voz dos romeiros? É assim, o hino está feito para ser interpretado com um grupo coral, e existe uma orquestração para ser interpretado por banda filarmónica. E é o caso? É o caso também. Qual é a filarmónica? O que estamos agora a ouvir é uma versão grupo coral, de onde tem edição minha. Mas é um tema, não é? Tem Sim. duas versões. A música é a mesma. Aqui está interpretada com voz. E pode ser só com banda, não é? E foi interpretada pela banda dos Romeiros, que é uma novidade. Tens uma igreja. Portanto, fica como a assinalar os 500 anos. Exato, não é? O hino dos 500 anos. Exatamente. Pode ser tocado daqui a 10 anos na mesma. Não é? Pois, está sempre atualizado. Carlos, olha, é um gosto imenso. Este livro é para ler, sublinhar. Já vi que tem aqui muita coisa, coisas antigas, coisas recentes, outras investigações. É um livro de capa dura, é um belo documento, não é? E agora é para distribuir e para que toda a gente possa ler. Está aqui um cheirinho só. Esta é a versão da Banda dos Romeiros. Banda dos Romeiros. Vamos ouvir agora. Que é constituída pelos músicos romeiros das 3 filarmónicas de Vila Franca.
maravilha. São todos romeiros? Todos romeiros. Todos tocam nas filarmónicas? É a banda dos romeiros. A banda dos romeiros, que maravilha. O hino aos romeiros de São Miguel, pela primeira vez aqui. Tocamos isso domingo. Na inauguração do nosso memorial. Podem tocar isso todos os dias, não faz mal nenhum. Antes, pelo contrário. Olha, que grande documento está aqui. É verdade. Obrigado, Carlos Vieira. Obrigado, Sidónio. E até sempre.